Muitas vezes as pessoas estão acostumadas a correr numa esteira da academia, e uma esteira sofisticada, às vezes a esteira 20, 30, 40 mil reais. E aí você vai fazer a aquisição de uma esteira e quer comprar uma esteira barata para sua casa e que não tem a mesma robustez. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Forster e hoje vou falar a vocês sobre academias residenciais, que há 12 anos eu tenho essa expertise, já montei centenas de projetos para residências, para condomínios, e nessa fase muita gente se equipou em casa, muitas academias residenciais foram montadas, e durante toda essa montagem, durante todos os meus anos de experiência, eu já vi muitos erros acontecerem. Então a minha ideia aqui com vocês é compartilhar um pouco dessas vivências, desses erros, para que você possa evitá-los e você faça a construção da sua realmente de forma planejada e acertando desde o início. Então o erro número 1 dessa história toda nossa, que eu falo para a turma, é você não experimentar antes você treinar em casa. Por que eu digo isso? Você está acostumado a treinar na academia. Nós, brasileiros, nós temos uma cultura muito de academia, sociabilização, ver gente, ser visto. E a hora que você começa a treinar em casa, você está num espaço menor, mais compacto, e aí minha primeira dica é você se acostumar com essa ideia que você realmente goste de treinar em casa. Então, para você fazer uma montagem da sua home gym, você não é simplesmente você vai chegar e montar, também não é aquisição barata. Então faz sentido para mim você testar treinar em casa sozinho. Você pode começar com poucos itens. Eu mesmo comecei num espaço compacto, basicamente menor do que esse é meu atualmente, um espaldar funcional, um banco regulável e um par de dumbbell selecionável que é bem versátil. E ali eu comecei a desenvolver todos os meus treinos, todo esse projeto da Home Gym, e nós fomos crescendo. E assim outras pessoas também fizeram. Então, do erro número 1, eu recomendo a você, vivencie esse treino em casa. Mesmo se você não tiver algum recurso, treino com peso corporal, aplicativo. Se você quiser adquirir alguns recursos, adquire alguns recursos que farão sentido para o seu treino. Pode ser um banco regulável, alguns pesos, corda de pular, algumas coisas que realmente você goste, você reserve um tempo e passe a treinar naquele espaço com aqueles recursos para ver se você vai comprar a ideia, ou seja, você mesmo tem que comprar essa ideia antes de você fazer as aquisições de uns equipamentos realmente de maior valor agregado. Então essa é a minha dica número 1. Para a dica número 2, que eu falo para todo mundo, é o dimensionamento correto dos equipamentos. Esse é um dos grandes erros do mercado. Falo isso porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas a correr numa esteira da academia e uma esteira sofisticada, às vezes a esteira 20, 30, 40 mil reais. E aí você vai fazer a aquisição de uma esteira e quer comprar uma esteira barata para sua casa e que não tem a mesma robustez. Então, se você dimensionar erradamente o equipamento, se você quer uma esteira boa de corrida, como eu citei o exemplo, você tem que ter uma esteira robusta, estável, com uma experiência similar à que você tem na sua própria academia. Você comprar a esteira pelo preço, aí você compra uma esteira residencial, frágil, eu te falo, você mesmo não vai querer correr na esteira. E por isso que a gente tem aquela frase, que a esteira vira um cabide. Mas a maioria das vezes eu identifico isso, é um mau dimensionamento do equipamento. Então, esse dimensionamento você vai fazer com especialistas. Você vai dimensionar o seu uso, horas de uso, expectativa de uso do equipamento, quem mais da sua família irá utilizar. Então, a partir do dimensionamento correto, das experiências que você tem da sua própria academia ou do seu condomínio ou de outros locais que você já treinou, a partir dali a gente consegue acertar na escolha para você. Então, o dimensionamento correto é super importante, é realmente um dos grandes erros do mercado e isso você realmente vai solucionar adquirindo bastante informação, assistindo vídeos de reviews como esse, com conteúdos realmente importantes e realmente fazendo pesquisas com especialistas. Então esse foi o número 2. E o erro número 3 é você comprar equipamentos ou acessórios pouco versáteis. Porque na sua home gym é importante que você tenha versatilidade, para que você tenha estímulos diferentes, para que você consiga treinar diferentes exercícios e com poucos recursos. Quando você tem itens muito específicos, te dá pouca versatilidade e variedade de treinos. Por exemplo, você vai comprar uma máquina de musculação, uma cadeira extensora que te faz um exercício ou uma estação de musculação que tem uma cadeira extensora e também tem puxada alta, baixa, supino.
Então, às vezes, pelo mesmo valor, você tem um item muito mais versátil. Então, máquinas individuais na sua home gym compactas, para mim não faz sentido. Máquinas conjugadas, estações de musculação, crossover, itens que você poderá fazer diversos exercícios, diversos treinos, e se outras pessoas da sua família ou amigos forem utilizar, você terá uma gama maior de utilização e de recursos para todo mundo. Então, a versatilidade na sua home gym, principalmente no começo dela, quando você está iniciando a construção e que você ainda tem poucos recursos, esses itens versáteis fazem muita diferença. Eu vou até citar alguns exemplos para vocês de experiência minha. Por exemplo, foi um dos primeiros equipamentos dessa versatilidade, o espaldar funcional. Não sei se todos vocês já conhecem, mas ele está bastante popular nesse momento. Temos vários atletas que têm residências, pessoas até bem posicionadas na mídia, mas é um equipamento muito versátil, né? Para quem não conhece, ele tem essa peça de apoio, aqui, ó. Posso colocar aqui supinos em diversas alturas, com um banco regulável, com a barra e com as anilhas, aqui tudo certinho. Eu posso até mostrar para vocês uma composição rápida. Então, isso daqui, farei agachamentos, farei supinos, eu tenho uma série de possibilidades com esse elemento espaldar funcional, mas não só o supino, não só o agachamento. Os elásticos, as argolas, fita de suspensão, tudo que esse equipamento me oferece em espaço reduzido e uma versatilidade muito grande. Um dumbbell regulável. Esse cara aqui, por exemplo, ele vai até 24 quilos. Ele é de 2,5 até 24 quilos. Aqui, ó, estou selecionado em 11,5 kg. Ele sai só o que eu selecionei. O restante ficou aqui na base. Se eu mudar o ajuste aqui para 6,5 kg, dando um exemplo, ele sai os 6,5 kg, o restante ficou na base. Ou seja, um item desse aqui, eu substituo aquela bateria de dumbbell que você tem na academia, aquela horizontal grande, isso aqui é até 24 quilos. Eu tenho até esse outro aqui que é um menorzinho, então eu uso os dois. Esse vai até 11 quilos, é o Power Block, para quem não conhece. Tem todas essas regulagens, o peso que eu selecionar, ele sai, o restante fica na base. Se eu selecionar realmente todos, ele sai a peça toda. Então você vê, essa versatilidade, um produto como esse aqui é sensacional, né? Eu acho ele incrível. Mas essa versatilidade dele é o que para mim é super importante para sua home gym. Você pode ter aquela bateria de peso de 1 a 10 colorido, parece o arco-íris. Você pode ter uma torre de dumbbell maior, mas isso daqui resolve de forma compacta. E a versatilidade que ele te dá de treino é sensacional. Então são itens assim que eu recomendo. Por exemplo, fita de suspensão, para quem conhece, super versátil. Pô, nós temos dezenas de possibilidades de treinos numa fita de suspensão simples. Enquanto, se eu falar da argola, que eventualmente eu uso, ela é um pouco mais específica. Logicamente, um ginasta vai explorar isso daqui bastante bem. Mas, para você dentro da sua casa, talvez você vai explorar muito pouco. Então, alguma coisa versátil, alguma coisa muito específica que eu talvez evitaria. Então, esses exemplos, itens versáteis, são as coisas que eu recomendaria para você dar atenção. Para o erro número 4, é você não considerar equipamentos usados. E o porquê disso? Muitas vezes o equipamento usado, ainda mais no início, pode ser uma porta de entrada. Aquele exemplo que eu citei no começo, de dimensionamento da esteira, por exemplo. Você está lá na academia, correndo numa esteira top, 30 mil reais, 40 mil reais. Aí você quer comprar uma esteira e aí uma usada pode ser a porta de entrada para você testar um produto de um certo custo-benefício, com uma estabilidade, com uma robustez. E aí você coloca ele em casa, começou a gostar, aí você se motiva a fazer um investimento de 15, 20, 30 mil se for necessário na esteira. Mas eu sei um pouco daquele medo, de falar, pô, eu corro numa esteira de tal valor. Pô, já tem que começar com esse investimento inicial eu sei que ele é elevado. Então, muitas vezes um equipamento usado, muitas vezes até uma locação para você fazer esse experimento, eu considero que faz sentido. E a partir do momento que você está em casa com uma esteira realmente boa, que pelo menos é estável, que você corra bem, eu falo isso porque vários triatletas que falaram comigo, eu ajudei no início dessas home gyms, tinha um pouco, logicamente, desse medo, desse receio. Nós começamos em formatos, muitas vezes, de locação ou usado, que depois foi crescendo, a família aderiu,
começou a ser utilizado bastante e aí foi para um equipamento top, com sofisticação, com as tecnologias de conectividade que eram necessárias para o caso de cada um deles. Então, considerar usados eventualmente fará sentido. Você não considerar, eu acho que é um erro. E eu tenho clientes que às vezes não aceitam equipamentos usados. Eu falo, pô, eu não compro nada usado, é tudo novo. Eu considero um erro, porque existem oportunidades no mercado também. Então, fique atento, esse foi o número 4. E o erro número 5 é você não considerar um piso adequado, um piso emborrachado. Vou dar um exemplo aqui. Esse nosso piso aqui, onde eu comecei com uma peça até menor do que essa, e aí eu fui crescendo com esse espaço, tá? Então eu comecei, na verdade, aqui com 3 por 1,25, depois que eu acrescentei essa segunda peça, quando eu fui construindo e aumentando um pouco o meu espaço de treinos. E esse piso é um piso emborrachado, esses aqui são de 4 ou 5 milímetros, além de ajudar no visual, que isso é uma parte até menos importante, ajuda na questão acústica, ajuda a proteger o seu próprio piso da sua casa, do seu apartamento, diminui qualquer ruído no andar de baixo, você não gruda ele na sua casa, ele não vai ficar preso lá para sempre. Ele simplesmente, ele está apoiado aqui em cima. Então, se algum momento você precisar mudar, você precisar limpar, você quiser mudar de casa, ele volta até ao ponto anterior que nós falamos do item 3 da versatilidade. Então, esse padrão de piso e alguns outros que eu até vou mostrar a vocês, ele torna-se versátil, resolve, tematiza um certo espaço, protege meu piso, meus equipamentos. Então isso é algo que para mim faz muito sentido. Para muita gente, às vezes, o pessoal não entende o quanto da importância disso, mas eu falo, fique atento. Eu até vou mostrar para vocês os outros pisos para que vocês possam entender melhor a diferença. Vou começar com esse piso, que é o mais conhecido de todos. Talvez você tenha isso na sua casa, para o seu filho. É o piso de EVA. Então o piso de EVA ele tem uma densidade baixa, ele é fofo. Então na hora que você coloca um equipamento pesado, uma esteira, um equipamento realmente pesado, ele vai marcar, ele vai furar. Então eu tive vários casos de pessoas que estavam com esteiras boas e falavam, pô, mas essa esteira ela oscila muito. E aí quando a gente identificava, tinha um piso desse embaixo, a pessoa ainda falava, não, coloquei porque o andar de baixo estava reclamando de algum barulho. Resolveu o barulho, mas aí a esteira ficou oscilando. Não ficou legal. E aí, na hora da troca do piso, colocamos um piso de 5 milímetros ou 4, pô, resolveu, ficou satisfeito. Então, eu tenho feedback super bacanas e super reais sobre essa mudança de piso. Agora, os pisos que eu mais recomendo, então, deixa esse aqui no canto, pisos como esses, emborrachados, 4 milímetros, 5 milímetros, ó, a densidade dele, só apertar, eu nem consigo, talvez, mexê-lo. Ele vai absorver melhor o impacto e a diferença às vezes de um de 4 ou 5 milímetros para um de 15 vai depender um pouco da sua modalidade, o que você está buscando treinar. Dando um exemplo, para esses pisos mais espessos, se você trabalha com LPO, arremessos de barras, você vai trabalhar com esse daqui, se não mais alto ainda, 25 milímetros. Então, dependendo do seu exercício e a dinâmica dele, você ainda vai buscar, você vai precisar de pisos melhores do que esse. Esse aqui é um outro exemplo, uma placa assim como essa, 15 milímetros também, uma placa maior, tem placa de 1 por 1. Então, mas você vê um pouco dessa versatilidade. Se a hora você quiser mudar, levar embora, isso estará muito prático para você. Então, o piso, nós vamos até colocar umas fotos legais de alguns cases bacanas, pô, do Marquinhos lá em Santos, da Samira, triatletas que não tinham piso, e aí quando a gente foi desenvolvendo toda essa dinâmica da home gym, das pain caves deles, nós colocamos os pisos emborrachados e o feedback deles foi sensacional. Eles falaram, poxa, mudou muito a qualidade do meu treino. Então parece ser um detalhe, mas eu digo a vocês que é bem importante, fique atento a isso. E no erro número 6, eu considero para você que gosta de treinar, quer uma rotina de treino, de atividade física e gosta de novidades, o erro eu considero você não ficar atento a feiras relacionadas a fitness e algumas promoções especiais para que você possa adquirir os seus equipamentos num valor melhor. Por que eu falo das feiras? As feiras, normalmente tem as feiras internacionais e algumas mais regionais, onde nós temos muitos expositores, muitos equipamentos, muitas novidades. E sempre nesses eventos você tem condições de valores promocionais, algum desconto, ou se você quer fazer uma aquisição maior, você terá realmente uma condição melhor negociada.
E num local como esse, você conhece muitas novidades de tecnologias, formas de se treinar, muitas pessoas diferentes, entusiastas, profissionais da área. Então é um local que você aprende, compra melhor, se motiva mais. Então, ficar atento a essas condições, a esses eventos, faz sentido. E em alguns momentos nós temos algumas promoções, seja um Black Friday, seja alguma promoção específica. Então, se você quer adquirir bons equipamentos e pagar melhor, são locais ou promoções que você pode ficar atento e aproveitar. E para o nosso erro número 7, eu diria o seguinte, é você não pensar na sua home gym como um negócio. Mas agora eu vou te explicar melhor o que eu quero dizer com isso. É o seguinte, você não chega e constrói simplesmente, está pronta a sua home gym. Fala, hoje eu quero uma home gym, pô, vou comprar na internet, ela está pronta. É um processo gradativo de construção. A não ser que você viva fazendo vídeos de reviews de equipamentos como eu, você tem muitas coisas, o seu processo é um processo gradativo. Você pode já comprar tudo de uma vez, mas normalmente o que acontece, as pessoas vão comprando, adquirindo novos equipamentos, novos recursos, novos estímulos, ou muitas vezes trocando o que você já tem por um outro. Então, o seu negócio, a sua home gym, muitas vezes um equipamento que hoje faça sentido, muitas vezes você pode trocar no futuro. Então, você comprando equipamentos que são versáteis, que são vendáveis, que tem um mercado, tem uma certa liquidez, quando você quiser se desfazer dele ou trocar por um outro, você tem uma facilidade muito grande. Eu volto naquela, comprou coisas muito específicas e que não são tão populares, você terá uma dificuldade maior de trocar ou de vender esse item. Construa a sua home gym, mas daqui a alguns anos, um equipamento que você tenha de tecnologia, vamos dar um exemplo, um painel de um equipamento, de uma esteira, de uma bike. Daqui a pouco você vai ter, daqui a alguns anos, você terá um outro painel com uma conectividade, com Bluetooth ou com alguns dados a mais que nos anteriores você não teria, e aí você vai querer trocar esse equipamento por um mais moderno, por um mais novo. Então, pense nisso como um negócio, pois futuramente você provavelmente irá precisar fazer algumas trocas. E no erro número 8, que eu considero bastante importante, é você não consultar um especialista assim como eu. Então, porque eu já passei por uma série de erros, eu já vi muitos clientes entrarem em caminhos errados e estamos aqui compartilhando essas informações com vocês. Então, se você for montar a sua home gym, se você não tem, vai começar. Se você já tem, quer melhorar, pode falar aqui comigo, que eu vou ajudar com todo o prazer. Essa expertise que eu tenho, estou compartilhando e a ideia é essa mesmo. O treino em casa faz todo sentido. Nós entramos num momento agora, nós estamos numa fase de pandemia, mas entramos num momento que essa tendência continuará, ela não diminuirá, pelo contrário, ela se consolidará ainda mais. Então, seus treinos em casa fazem muito sentido, seus treinos para a família, melhor ainda, porque você dilui esse investimento com mais pessoas. Então, sou aqui para realmente te orientar e te ajudar. Então é isso aí. Esses foram os 8 erros que eu considero mais comuns. Não sei se você já se identificou com algum deles ou se você já passou por isso. Já aconteceu com você? Então, estamos aqui, coração aberto, bastante informação, bastante conteúdo. Se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, agradeço. Verá no nosso canal, temos uma série de outros reviews de equipamentos, cases de clientes reais. Então, acompanhe-nos e use a nossa expertise, o nosso conhecimento. Vamos lá, academia boa e academia perto.